Paulo aos Tessalonicenses, os irmãos já podem ir abrindo as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 9. Já estamos aí nos encaminhando para o final dessa carta. E aqueles que já forem encontrando, se puderem, coloquem-se de pé em reverência à palavra de Deus para fazermos a leitura juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 9. Amém? Amém. O texto diz assim, irmãos: Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Até aqui, vamos orar? Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer pela tua palavra lida neste momento. Pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos entender, compreender as verdades que o Senhor já nos revelou através da Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, nos confronta nesse momento, Deus, e nos transforma para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Seja conosco, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós vimos que neste capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo nos fala, nos ensina a respeito da santidade do cristão. E nos versículos anteriores, ele vai nos falar a respeito da santidade, de maneira mais específica a respeito da sexualidade. Ele fala que os cristãos devem fugir da imoralidade. Aí no versículo 3, ele fala isso de maneira clara: afastai-vos da imoralidade sexual. Os cristãos, eles devem viver afastados disso, devem viver longe, se possível, até mesmo fugir, correr, como José do Egito fez, né? Fugiu para não cair em pecado. Por que Paulo fala isso? Porque naquela época era muito comum as relações sexuais ilícitas. No versículo 5 ele fala disso, né? Que ele fala que isso é se parecer com os gentios, ou com os pagãos, em outras versões, né, que não conhecem a Deus, porque os pagãos, os gentios, eles viviam isso numa maior naturalidade, né, trazendo para os nossos dias uma frase que poderia marcar aquele povo ninguém era de ninguém. Então eles viviam isso de uma maneira muito natural, de maneira muito normal. No entanto, Paulo vai nos mostrar que existe um contraste explícito entre os cristãos e aqueles que não são cristãos, que em relação aos cristãos eles devem viver de uma maneira específica, né, se abstendo, se afastando da imoralidade sexual. E então, ele vai nos falar que existe um contraste entre o amor que há no mundo, que está limitado apenas ao aspecto carnal, principalmente naquela época que Paulo fala, e existe também uma diferença entre o amor cristão, o amor entre os irmãos em Cristo. Por quê, irmãos? O amor cristão deve ser santo. Quando nós olhamos para o amor que existe no mundo, por exemplo, para a forma como as pessoas entendem o amor, se afasta bastante, em alguns aspectos, daquilo que Deus nos fala o que é o amor. Que Deus nos fala sobre o que é o amor. Então, o amor cristão é santo porque Deus é santo. E hoje nós iremos aprender com Paulo como crescer no amor cristão. Como nós devemos crescer no amor cristão. Irmão, os tessalonicenses eram conhecidos por seu bom testemunho. A fama dos tessalonicenses, a fama no sentido de serem cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, estava se espalhando por toda a região da Macedônia. Eles eram conhecidos pelo seu amor também.
Paulo já havia mencionado isso no capítulo 3, versículo 6. Ele diz que Timóteo tinha regressado e tinha levado boas notícias daqueles irmãos para ele. E ele fala, boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Ou seja, aqueles cristãos, aqueles irmãos daquela igreja já eram conhecidos pelo amor. E no início da carta, que nós também já vimos, capítulo 1, versículo 3, Paulo agradece a Deus e diz o seguinte, ó, diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança. Paulo destaca esses três aspectos bem evidentes na vida daqueles irmãos. A fé, a esperança e o amor. Então eles eram conhecidos já por isso, já havia sido elogiado por isso. E nós devemos nos lembrar, irmãos, do propósito para o qual essa carta foi escrita, que nós já falamos aqui algumas vezes. Um dos principais motivos era para tratar a respeito da segunda vinda de Cristo. Tanto é que esse assunto é bem recorrente nessa carta. Nós vemos que no final de cada capítulo, Paulo vai falar sobre esse tema da segunda vinda de Cristo, porque ele quer ensinar, já que havia alguns ensinamentos errados que estavam circulando lá naquela igreja, havia alguns pensamentos, algumas ideias erradas. Então, ao final de cada capítulo, Paulo retoma esse tema da segunda vinda de Cristo. E alguns irmãos daquela igreja, principalmente novos convertidos, estavam com uma certa expectativa, com bastante expectativa, da segunda vinda de Cristo. E com base nisso, eles acabaram tomando algumas atitudes erradas, alguns deixaram as suas vidas comuns, deixaram seus empregos, seus trabalhos, porque eles queriam ficar aguardando a vinda de Cristo, sendo que isso acabou prejudicando outros irmãos daquela igreja, por causa de algumas pessoas que estavam fazendo isso. Então, Paulo fala no versículo 6, irmãos, que nós não devemos prejudicar ninguém, nós não devemos prejudicar nenhum dos irmãos. É por isso que esse tema do amor é retomado aqui, irmãos, porque o amor cristão não deve prejudicar outros, muito pelo contrário, deve ser um amor prestativo, um amor que é santo. Então, irmãos, não é que Paulo está mudando aqui de assunto, ele está falando sobre santidade, depois ele vai para um assunto totalmente diferente para tratar do amor. Não, porque o amor também está dentro desse tema da santidade. O amor cristão deve ser um amor que é santo, diferente do amor que é visto aí fora. Então, mesmo sendo conhecidos pelo amor que eles tinham, irmãos, nós já vimos aqui, Paulo elogia, a fama deles já estava se espalhando, e mesmo apesar disso, Paulo exorta aqueles irmãos de Tessalônica a crescerem no amor fraternal. Paulo fala aqui no versículo 9, texto que nós lemos, mas quanto ao amor fraternal, a palavrinha que Paulo utiliza aqui é Filadélfia, palavra que vocês já devem ter escutado, né? Filadélfia tem até igrejas com esse nome. Filadélfia é uma palavrinha grega que é formada por duas outras palavras, Philos e Delphos, que é o amor entre irmãos de uma mesma família. Era o amor utilizado, era uma palavra, né, utilizada para se referir ao amor entre os irmãos da mesma família. E Paulo utiliza justamente essa palavrinha aqui, que foi traduzida como amor fraternal, para nos lembrar que nós, enquanto cristãos, fazemos parte agora de uma família. Todos nós agora temos o mesmo Pai Celestial. Então todos nós somos irmãos em Cristo de fato. Nós não nos tratamos como irmãos apenas por ser um termo, uma gíria ou algo parecido, mas nós nos tratamos irmãos porque nós de fato somos irmãos. E Paulo nos lembra disso, que nós devemos ter esse amor como de um irmão para com o outro, da mesma família. E ele diz que nós devemos crescer nesse amor, porque apesar de eles já amarem, sempre é possível crescer mais. E aqui, irmãos, nós precisamos já refletir, ao primeiro momento, fazer um balanço da nossa vida cristã. Como nós nos avaliaríamos, irmãos, em relação ao amor que nós temos por Deus? Uma avaliação sua agora, pessoal. Qual a sua avaliação que você dá para você mesmo em relação ao seu amor por Deus? Será que nós temos progredido em nosso amor a Deus
desde o dia em que nós nos convertemos? Será que nós temos avançado, temos amado cada dia mais a Cristo? Ou será que nós temos retrocedido? Essa é uma avaliação pessoal que nós devemos fazer, irmãos. E lembre-se que dentro do cristianismo não vai haver um meio termo. Ah, não, eu não avancei no amor a Deus, mas eu também não reduzi, eu também não regredi. Alguns podem pensar. Mas se você parar para pensar numa corrida, por exemplo, fazendo uma analogia aqui simples. Em uma corrida, você está competindo lá com várias pessoas. E se você de repente para, você vai ficar para trás. Então, no cristianismo, na corrida cristã, como Paulo também utiliza essa expressão, funciona da mesma maneira, irmão. Se nós pararmos, estacionarmos, nós estaremos regredindo. Então, não existe esse meio termo dentro do cristianismo. Nós sempre devemos avançar mais, progredir cada vez mais. À medida que nós caminhamos, à medida que nós conhecemos a Deus, nós devemos amá-lo mais. À medida, irmãos, que nós amamos mais a Deus, nós também vamos amar mais o nosso próximo. Se nós amamos a Deus, nós devemos amar o nosso próximo. Então, Paulo afirma no versículo 9, irmãos, que os tessalonicenses aqui foram instruídos pelo próprio Deus a amar uns aos outros. Ele fala do amor fraternal, diz que não é preciso que escreva porque eles foram instruídos por Deus. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é interessante que ele utiliza uma expressão que é totalmente nova, né? Alguns estudiosos vão dizer que essa expressão que Paulo utiliza aqui não é utilizada em nenhum outro lugar na literatura grega, porque esse texto foi escrito em grego. É como se Paulo tivesse criado uma palavra nova para aqui, que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E o que é que isso significa? Dizer que eles foram instruídos pelo próprio Deus. Vamos pensar no seguinte exemplo. Um pássaro, irmãos, ele faz um curso de como voar. Por que ele não faz o curso de como aprender a voar? Ou um peixe, por exemplo, ele entra lá numa escola para aprender a nadar. Por que ele também não faz isso? Porque é da natureza do peixe nadar. É da natureza do pássaro voar. Então ele não precisa que alguém ensine, porque faz parte da natureza dele. É isso que Paulo está querendo dizer, irmãos. Quando nós fomos transformados por Deus, quando o Senhor nos alcançou com a sua graça, que Ele transforma o nosso coração, nós agora temos uma nova natureza. E faz parte da nossa natureza agora amar. Um cristão que não ama está errado, irmãos. Quem não ama não conhece a Deus. E não sou eu quem estou falando isso. 1 João, capítulo 4, verso 8, ele vai dizer isso. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. É isso que as Escrituras nos falam, irmãos. Faz parte da nossa natureza amar a Deus e amar o próximo também. Assim como é da natureza de um pássaro voar. E no versículo 10, Paulo diz que os tessalonicenses deveriam se aperfeiçoar cada vez mais na prática do amor. Irmãos, também vos exortamos aqui, vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Irmãos, não era algo que eles ainda não tinham. Eles já tinham, eles já amavam. Versículo 10 deixa claro isso. É certo que já procedeis assim, é certo que vocês já amam. Mas, eu quero dizer para vocês que vocês podem crescer ainda mais. Eu quero dizer para vocês que vocês podem avançar ainda mais. Então, irmãos, de forma bem prática nesse texto aqui, Paulo vai nos escrever como nós podemos crescer no amor ao próximo. Como nós podemos crescer? Porque às vezes nós falamos muito a respeito do amor ao próximo, mas nós não sabemos como isso deve acontecer na prática. Então, Paulo vai elencar aqui, irmãos, do meu ponto de vista, Paulo vai elencar aqui 3 maneiras de como é possível nós crescermos no amor cristão. Feita esta longa introdução, nós vamos agora para esses 3 motivos, já para a parte mais prática do que nós podemos fazer para de fato amarmos mais o nosso próximo. No versículo 11, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte: procurando viver em paz. E este é o primeiro ponto.
Em alguma versão, diferente da minha, vai ter que nós devemos viver uma vida tranquila. Esse é o primeiro ponto. Devemos viver uma vida tranquila. E o que seria levar uma vida tranquila? E o que é que isso tem a ver com amar o meu irmão? Talvez você possa se perguntar, Paulo está falando de amor e diz que nós devemos procurar viver uma vida tranquila, viver em paz. Qual é a relação disso com o amor cristão? Irmãos, viver uma vida tranquila significa levar uma vida pacífica, livre de conflitos, ou também livre de hostilidade contra o meu próximo. Porque isso também é uma forma de testemunhar do poder transformador do Evangelho. Como assim? Talvez, irmãos, você conheça, ou talvez você fosse, antes de conhecer a Cristo, aquela pessoa que gostava de se meter em briga, se meter em confusão. Aquela pessoa que gostava de, como diz por aí, colocar lenha na fogueira, ficar batendo boca por aí, tirando a paz dos outros. Talvez você fosse esse tipo de pessoa, ou talvez você conheça pessoas que sejam assim. Mas é sobre isso que Paulo está dizendo. Desde que nós nos convertemos, a nossa natureza agora vai ser transformada. E nós não iremos mais viver dessa mesma maneira que nós vivíamos antes. Se antes nós buscávamos procurando briga, vivíamos procurando briga, agora nós vamos procurar viver em paz, viver tranquilamente. A exortação de Paulo, irmão, de acordo com a NVI, esforcem-se para viver uma vida tranquila. E é interessante notar esse esforcem-se aqui. Algo que requer força. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, guerreiem, façam guerra para que vocês tenham paz. E por que Paulo diz isso? Para fazer guerra ou para brigar? Porque é algo que deve ser buscado, irmãos, com todas as nossas forças. É algo que vai ser difícil de ser alcançado, porque nós temos que lutar contra a nossa própria natureza que é pecaminosa. Nós temos que reconhecer isso, irmãos, nós somos pecadores por natureza. Então nós temos de lutar constantemente contra a nossa própria natureza humana, pecaminosa. E isso requer esforço, isso requer trabalho, isso requer empenho, mas não é algo difícil, impossível, aliás, de ser alcançado. É algo que é possível alcançar, irmãos. Por isso que Paulo diz que nós devemos nos esforçar. E tendo em vista também, irmãos, o tema da segunda vinda de Cristo, que, como eu falei, estava causando um certo desentendimento naquela igreja. Talvez Paulo tenha dito isso, visando algum tipo de manifestação que aqueles irmãos poderiam trazer em relação a esse assunto. Talvez alguns ficassem tão entusiasmados, esperando com expectativa da vinda de Cristo, que eles fossem fazer revoluções contra governos, autoridades, fazendo com que a paz daquele lugar fosse perturbada. Mas Paulo diz, vivam uma vida tranquila. Aconteça o que acontecer, irmãos, devemos buscar a paz com todas as pessoas. Amém. Nós devemos ter, sim, essa expectativa, essa esperança, irmãos, sempre viva em nossos corações da vinda de Cristo. Mas não é dessa maneira, causando tumulto, perturbando as outras pessoas, que nós vamos apressar a vinda de Cristo. Devemos ter urgência na pregação da mensagem, comunicar o Evangelho para todas as pessoas, mas sem fazer alarde, digamos assim, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, irmãos, a paz deve ser buscada por nós. No que for depender de nós, irmãos, porque nem sempre vai ser possível, mas no que depender de nós, devemos buscar a paz com todos. Amém. Se não houver paz, que não seja por nossa responsabilidade, irmãos. E fazer isso é demonstrar amor para o nosso próximo. Lembremos que o tema desta mensagem, o tema que Paulo está tratando aqui, é justamente como nós devemos crescer em amor. E quando nós vivemos uma vida tranquila, quando nós buscamos a paz, nós estamos demonstrando amor para com o nosso próximo. Porque, irmãos, muitas vezes isso vai acontecer, se não já aconteceu. Muitas vezes é possível que você queira
tirar a paz de algumas pessoas que já lhe prejudicaram em algum momento. Você queira fazer isso, né? Mas a palavra de Deus também vai dizer que nós não devemos pagar o mal com o mal, devemos pagar o mal com o bem. Então você vai estar amando o próximo fazendo isso e vai estar dando bom testemunho. Porque se alguém lhe fez mal e você paga o mal que essa pessoa lhe fez com o bem, você vai quebrar aquela pessoa. Aquela pessoa vai olhar para você e você não vai entender o que está acontecendo. Você vai estar testemunhando assim do Evangelho de Cristo. Ou seja, você estará amando aquela pessoa. Vivam uma vida tranquila, se esforcem para viver em paz. E dessa maneira, Deus será glorificado e você estará amando o seu próximo. Segunda maneira, irmãos, é que nós devemos cuidar dos nossos próprios negócios. Ainda no versículo 11, ele diz, procurando viver em paz. E o segundo ponto, tratando dos vossos assuntos. Irmãos, para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui com essa frase, nós precisamos avançar aqui um pouco para a próxima carta. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 11. Porque ele vai explicar um pouco o que estava acontecendo naquela igreja desde essa época que ele escreve a primeira carta. 2 Tessalonicenses 3, versículo 11, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte: porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Irmãos, todos nós devemos conhecer alguma pessoa que se comporte dessa maneira. Espero que não seja você, mas todos nós devemos conhecer alguém que se comporte dessa maneira, né? Que não gosta de trabalhar, que vive se intrometendo na vida dos outros, vive falando da vida dos outros, ou seja, aquela pessoa que é fofoqueira. Então, quando Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4 que nós devemos cuidar do que é nosso, ou cuidar dos nossos próprios negócios, talvez ele tenha em mente esse tipo de pessoa aqui que nós vimos no capítulo 3, irmãos. Significa que nós não devemos ser esse tipo de pessoa que anda por aí, de um lugar para outro, fofocando, falando da vida das pessoas e se intrometendo na vida dos outros. Paulo continua esse texto, irmãos, aqui ainda em 2 Timóteo, ele continua esse texto, aliás, em Tessalonicenses, né? Ele continua esse texto falando qual é o remédio para essas pessoas. Olha só o versículo 12. A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz consigam o próprio pão. O remédio, irmãos, como nós costumamos falar por aqui, né? É arrumar uma lavagem de roupa. É trabalhar. Paulo diz, trabalhe, tenha suas próprias ocupações, cuide dos seus próprios negócios. É isso que nós devemos ocupar, irmãos, trabalhar tranquilamente e aprender a cuidar da nossa própria vida. Como já diz aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Todos nós conhecemos isso. E isso lembra, irmãos, aquela experiência que Paulo atravessou lá em Atos capítulo 17, quando Paulo está lá no Areópago, falando com os cidadãos de Atenas. Os irmãos devem lembrar, no versículo 21, ele vai dizer o seguinte: ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa, olha só, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou ouvir a última novidade. A última novidade, ou seja, a última fofoca. Eram pessoas que não tinham o que fazer, que só viviam conversando da vida dos outros, se intrometendo na vida das pessoas. E é justamente a esse tipo de pessoa que Paulo diz: vivam uma vida tranquila e cuidem dos seus próprios negócios. É isso que Paulo nos afirma, irmãos. Mas, irmãos, e nós? Talvez você diga, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Mas como nós devemos lidar com esse tipo de pessoa? E principalmente se estiver dentro da igreja, como estava ali na igreja de Tessalônica. Ainda em 2 Tessalonicenses 3, irmãos, no versículo 13, Paulo vai dizer como nós devemos reagir diante dessa situação. Ele diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olha só, irmãos,
uma pessoa está, às vezes, intrometendo na sua vida, espalhando fofoca sobre você, falando até mal de você, às vezes. E o que é que você deve fazer? Não se cansar de fazer o bem. Paulo diz isso porque, irmãos, muitas vezes nós nos cansamos, né? Ah, mas eu já fiz tanto para essa pessoa, e essa pessoa reage dessa maneira. Mas, irmãos, nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Devemos fazer o bem a todos, irmãos, especialmente, como Paulo diz aos romanos, aos irmãos da fé. Amém. Não nos cansemos de fazer o bem. E ele continua, irmãos, no versículo 14. Ele diz, se alguém desobedecer às nossas instruções nesta carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele a fim de que se envergonhe. Então, olha só, Paulo diz que nós devemos evitar essa pessoa, não devemos nos associar com ela, porque nós podemos até pensar, mas essa pessoa está falando mal de mim, fofocando sobre a minha vida, eu vou ter que conviver com ela? Não necessariamente. Paulo diz que você deve se afastar dessa pessoa. Para quê? Com o propósito que ela se envergonhe. Ou seja, você, como cristão maduro, deve atrair a atenção dessa pessoa, chamar a atenção, aliás, dessa pessoa. Dizer, olha, irmão, o que você tem feito, olha, irmã, o que você tem feito não está correto, segundo a palavra de Deus. E é por isso que eu vou deixar aqui de andar com você. Porque se você está se associando a essa pessoa, o que é que a palavra de Deus também nos fala? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós nos associamos com essas pessoas, nós acabamos indo na mesma onda, né, que aquela pessoa. Ou, se você não falar nada, você vai estar pelo menos ali concordando com ela. Então, se você evita, você vai estar envergonhando aquela pessoa. E no versículo 15, ele ainda vai dizer, todavia, não o considereis inimigo, pelo contrário, corrigiu como irmão. Então veja, irmão, não é que nós iremos tratar aquela pessoa como inimigo. Paulo diz que ele é um irmão. É um irmão em Cristo, mas um irmão que está em pecado. E é por isso que nós devemos ir até esse irmão, corrigir esse irmão e evitar esse irmão que está por aí fazendo fofoca. A fofoca, irmãos, é um mal que é muito prejudicial para as nossas vidas. É muito prejudicial. E é por isso que Paulo fala a respeito desse assunto. E nós, como membros do corpo de Cristo, irmãos, devemos nos ajudar uns aos outros. Quando nós vemos o irmão cometendo um erro, o que é que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos ir até ele e ajudá-lo. Se você está vendo alguém caminhando em direção a um precipício, o que é que você vai fazer? Vai deixar que essa pessoa caminhe até lá? Não, você vai até lá, essa pessoa, e vai dizer, não, não vá por aí. Esse caminho vai te levar a um precipício. Você alerta a pessoa, mas aí é a decisão da pessoa, querer continuar ou não. Mas o nosso papel, irmãos, é alertar. E fazendo isso, nós estaremos demonstrando amor por essa pessoa. Nós estaremos demonstrando amor por essa pessoa. Hebreus 10, 24 nos diz assim, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Olha só, nós devemos pensar sobre isso, devemos incentivar para que cada um pratique as boas obras e o amor a Deus e ao próximo. E no versículo 25 ele continua, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Então ele associa isso à vinda de Cristo. Ele diz, quando vocês se reúnem, isso é bom para vocês, isso fortalece vocês, fortalece a fé, fortalece o amor e fortalece a esperança de vocês. Por isso, não deixem de se reunir como igreja do Senhor. Então, irmãos, quando nós seguimos essa orientação de Paulo, nós estamos amando o nosso próximo também. Quando nós não nos intrometemos nos negócios, na vida das outras pessoas, não espalhamos fofoca e aprendemos a cuidar dos nossos próprios negócios, irmãos. Nós fazendo isso, estaremos glorificando a Deus e amando o próximo também, além de dar um bom testemunho também para os que são de fora. E terceiro ponto aqui, irmãos, é que nós devemos trabalhar com nossas próprias mãos. Ainda, voltemos lá para 1 Tessalonicenses 4, ainda no versículo 11, o final vai dizer,
e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos. Irmãos, no contexto em que Paulo escreve essa carta, devemos entender que havia ali um contexto grego que dominava a mentalidade das pessoas, certo? Havia essa mentalidade grega. E os gregos consideravam o trabalho manual como se fosse algo inferior. Um trabalho que era executado apenas pelos escravos. Então, qualquer forma de trabalho manual, eles não deveriam executar, segundo a mentalidade dos gregos, né? As pessoas importantes para eles estavam ocupadas com outras atividades, como a arte, a política e até mesmo a guerra, né, para defender a cidade. E desse modo, irmãos, esse tipo de mentalidade também estava presente na vida de alguns membros da igreja de Tessalônica. Mas não só isso. Alguns comentaristas vão dizer que talvez a segunda vinda de Cristo, como eu citei no início, também fosse um motivo para que eles tivessem abandonado as suas ocupações. Porque eles pensavam, mas se Cristo vai voltar daqui a pouco, por que eu vou continuar trabalhando? Não, eu vou abandonar aqui minhas atividades, abandonar o meu emprego e só esperar aqui a vinda de Cristo. Inclusive, isso já aconteceu em tempos mais recentes, né? Nós temos aí, por exemplo, os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e foram envolvidos já nisso, né? Que abandonaram ali as suas atividades, marcaram a data da vinda de Cristo e foram esperar o retorno do Senhor. Mas eles erraram, né? E não foi apenas uma vez. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com esse tipo de expectativa. Nós devemos nutrir uma expectativa? Com certeza, irmãos. Devemos desejar a vinda de Cristo? Com certeza. Devemos ter essa esperança viva em nossos corações? Com certeza, irmãos. Mas nós devemos fazer isso vivendo uma vida comum. Nós devemos continuar, irmãos, com a nossa vida, trabalhando. Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 3,10, ele diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha só como parece duro, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas é importante lembrar, irmãos, para que nós não tenhamos um entendimento equivocado a respeito dessa afirmação de Paulo. Paulo não está se referindo aqui a pessoas que estão passando por necessidade dentro da igreja. Devemos tomar cuidado com isso. Quando nós tivermos alguém com necessidade, qual deve ser o nosso papel, irmãos? Devemos estender a mão, devemos ajudar, com certeza. Mas Paulo aqui está se referindo a pessoas que não querem trabalhar, que não gostam de trabalhar, irmãos, e querem viver muitas vezes à custa da igreja, ou à custa de alguns irmãos. Irmãos esses que muitas vezes não tinham nem condições suficientes para cuidar da sua própria família. Já estavam numa situação delicada, mas esse irmão iria até lá e se aproveitava da boa vontade daquele irmão para viver à custa deles. Sendo que esse irmão tem saúde, tem condições de trabalhar, tem habilidades, mas não quer trabalhar. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. É isso que Paulo está dizendo, e isso está também relacionado ao amor ao próximo, irmãos. Porque quando alguém deixa de trabalhar para depender de outro, que às vezes não tem tantas condições assim, nós não estamos demonstrando amor por ele. E se eu sustento esse irmão que pode trabalhar, mas eu acabo sustentando, eu estou incentivando que ele continue dessa mesma maneira. É por isso que Paulo diz: quem não quer trabalhar, também não coma. Certo? Não está falando de pessoas que estão, de fato, necessitando. Recentemente, irmãos, eu vi até um vídeo em que uma pessoa está na igreja, um homem está na igreja, e tem uma pessoa orando por este homem. E essa pessoa pede que ele repete, né? Pede para que ele repita aquela oração. Diz: Senhor, perdoa meus pecados. E ele repete: perdoa meus pecados, Senhor. Me liberta do vício, me liberta do vício. E vai orando até que ela diz assim: Senhor, consegue um trabalho para mim que eu possa trabalhar. E aí esse irmão diz: não, aí já é demais. Aí não dá para mim, isso aí já... É engraçado, né, irmãos? Mas infelizmente é a realidade que nós enxergamos em muitos. Existem muitos por aí que são dessa maneira. Muitos que são dessa maneira, que não querem de fato trabalhar.
E eu já ouvi, inclusive, pessoas dizendo, não, mas é porque o trabalho é uma maldição. Está lá em Gênesis capítulo 3, ainda cita o texto bíblico, né? Porque Deus diz para Adão, depois da queda, que com o suor do rosto, ele comeria do fruto do seu trabalho. Mas, irmãos, Deus já havia dado um trabalho para Adão antes mesmo da queda, antes do pecado entrar no mundo. Quando Deus cria todas as coisas, ele coloca Adão dentro de um jardim. E o que é que ele diz para Adão? Olhe, cultive o jardim, cuide do jardim. É responsabilidade sua. Cuidar do jardim e dominar sobre toda a criação. Ou seja, Adão já tinha ali um trabalho. Então, irmãos, o trabalho, de fato, é uma bênção. E o trabalho deve ser feito para a glória de Deus, irmãos. O trabalho deve ser feito para a glória de Deus. E no versículo 12, Paulo nos dá duas razões para nós trabalharmos. Ele vai dizer aqui no verso 12, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora, primeira razão, e não necessiteis de coisa alguma da parte dele, segunda razão, ou seja, para que nós não sejamos um peso para os nossos irmãos. Então, irmãos, quando nós temos um trabalho digno, nós estamos dando bom testemunho também da nossa fé. O nosso trabalho deve existir para a glória de Deus. Irmãos, muitas vezes, dentro da igreja, nós achamos que o trabalho que glorifica a Deus é apenas aquele trabalho que está relacionado à igreja, a este espaço. Os trabalhos seculares, eles não glorificam a Deus. Mas, irmãos, Deus deu dons e talentos para cada um de nós. E esses dons são diversos. Nós não temos o mesmo dom. Existem pessoas que têm um dom de pastorear e vai trabalhar aqui na igreja. Mas existem pessoas que têm um dom de ser artesã, de ser professor, ou de cortar um cabelo. E tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Todas as nossas atividades devem glorificar a Deus e também é um meio de alcançar pessoas para Cristo. Então, trabalhar de forma digna é uma forma também de demonstrar amor pelo nosso próximo. Amém, irmãos? Para nós concluirmos, o texto de 1 João 3,14, irmãos, diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então veja aqui o que aqui João fala. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, sabemos que somos de fato cristãos, que nós nascemos de novo, por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Então, uma das marcas de alguém que é verdadeiramente cristão é o amor. Se nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, nós de fato nascemos de novo, porque isso faz parte agora da nossa natureza. E é dessa maneira que as pessoas reconhecerão os discípulos de Cristo. Pode ser, irmãos, que durante a nossa caminhada nós tenhamos alguma dificuldade de demonstrar amor por algumas pessoas em específico. Pode ser que nós tenhamos essa dificuldade por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o que é que nós devemos fazer quando isso acontece? Devemos, irmãos, orar ao Senhor para que Ele trabalhe isso em nossos corações. Nós não devemos permanecer dessa maneira. E quando nós oramos ao Senhor, Ele modifica, Ele muda o nosso coração, irmãos. A oração não é para que Deus mude, mas a oração é para que nós mudemos, para que nós sejamos transformados por Ele. Amém. Em cada um desses pontos práticos, irmãos, que Paulo elencou aqui, viver uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, são coisas simples, né, irmãos? Que glorificam a Deus e que também refletem amor ao próximo. São práticas simples, mas que muitas vezes temos dificuldade em cumprir. E é por isso que Paulo diz, esforcem-se. Requer dedicação. E o auxílio também uns dos outros. Nós vamos nos ajudando para que nós consigamos ter êxito. Por fim, irmãos, nós devemos sempre manter a expectativa da vinda de Cristo, como aqueles irmãos tinham. Eles esperavam ardentemente que Cristo viesse. Nós devemos ter esse desejo também, irmãos. Devemos ter essa esperança, mas de maneira equilibrada. Devemos viver na esperança de nos encontrarmos com o Senhor, mas essa esperança não deve nos levar a viver de maneira irresponsável. Por quê, irmãos? Porque existem muitos hoje em dia que vivem
não numa esperança, mas no constante temor da vinda de Cristo. Liga a TV e vê um terremoto. Ah, meu Deus, é porque Cristo está vindo. Aí vê, foi eleito novo presidente. Ah, esse presidente é o anticristo. É um novo papa. Não, esse papa aí que é o anticristo. Uma nova tecnologia surge. Essa tecnologia é a marca da besta. E vive nessas ondas, temendo, com medo de tudo, fazendo alarde. Mas não é assim que nós devemos viver, irmãos. A nossa esperança deve ser viva, mas devemos viver uma vida tranquila e devemos ter uma vida comum, uma vida simples. Sermos cristãos comuns, irmãos, que trabalham, têm as suas obrigações e que glorificam a Deus em tudo que faz, porque dessa maneira nós estaremos amando o próximo e dando bom testemunho do Evangelho. Amém? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Senhor, pela Tua palavra, por esta exposição. Te agradecemos, ó Deus, porque na noite de hoje fomos exortados a crescer mais no amor. Sabemos, ó Deus, que sempre podemos crescer mais. Por mais que nós já amemos uns aos outros, sempre é possível melhorar, Senhor. Então, nos ajuda, Deus, a crescermos na prática do amor. Em primeiro lugar, que possamos amar o Senhor sobre todas as coisas. E em segundo lugar, o nosso próximo como a nós mesmos, ó Deus. Nos transforma para que possamos ter essa vida tranquila, possamos ter paz uns com os outros, possamos cuidar dos nossos próprios negócios, ó Deus, e trabalhar também de modo digno, fazendo tudo para a glória do Teu santo nome. Continua conosco, Pai, oramos assim em nome de Jesus. Amém.